Os cavalos são chamados de criaturas mais nobres, e é fácil entender por que eles foram os melhores amigos do homem ao longo de toda a história da humanidade, desde o momento em que um dos primeiros bípedes teve a ideia de domesticar esse animal nobre. Eles o acompanharam em todos os lugares, em passeios ou campos de batalha. A importância da criação de cavalos não pode ser exagerada. Um dos primeiros animais domesticados pelo homem foi o cavalo, e seu papel na história do desenvolvimento da civilização é difícil de superestimar. Por exemplo, a agricultura só ganhou grande impulso depois que o cavalo foi utilizado nos trabalhos agrícolas, ou seja, o uso do cavalo facilitou, acelerou e racionalizou significativamente o trabalho do agricultor. Somente a cavalo, o homem pôde percorrer milhares de quilômetros em busca de terras melhores para viver. Em todas as guerras, até o início do século XX, a força que decidia o resultado das batalhas era a cavalaria, contra a qual nem a infantaria, nem elefantes de guerra exóticos, nem outros tipos de tropas conseguiam resistir. Devido à demanda por cavalos para cavaleiros pesadamente armados, na Europa Ocidental começou o processo de aumento do porte e do peso dos cavalos. No trabalho agrícola e no transporte, os cavalos na Europa só começaram a ser usados nos séculos XI, após a invenção da pólvora e o confronto dos guerreiros europeus com a cavalaria leve e móvel dos povos orientais. Na Europa, surgiu a demanda por um cavalo de montaria leve, rápido e com bom galope. Garanhões orientais. Na Inglaterra, foi criada a raça puro-sangue inglês, e na Europa foram desenvolvidas muitas raças mestiças de cavalos. Assim, atualmente, existem várias centenas de raças de cavalos no mundo, utilizadas nas mais diversas áreas e esferas do desenvolvimento humano. Vamos ver quais características são próprias desses animais. Os olhos do cavalo estão entre os maiores de todos os mamíferos terrestres, e o animal utiliza tanto a visão monocular quanto a binocular. Com a visão monocular, o cavalo pode olhar com um olho para um objeto à sua frente, como um arbusto, e com o outro olho para trás, por exemplo, para uma fonte de perigo. A visão monocular é especialmente usada pelos cavalos na natureza para monitorar o movimento de predadores perigosos para eles. Quando o cavalo percebe algum movimento perigoso com um olho em seu campo de visão, ele vira a cabeça na direção do possível perigo para observar a situação com ambos os olhos. Aqui, o cavalo tenta mudar para a visão binocular, mas na percepção do animal, ao alternar a visão, o objeto de interesse pode se distorcer a ponto de ficar irreconhecível. Isso explica o comportamento assustado de todos os cavalos. Por isso, se você quiser acariciar um cavalo, não deve sair do seu campo de visão direto, para que ele possa observá-lo. Quando o focinho do cavalo parece que ele está rindo, isso significa que ele está intensificando a percepção de perigo. O olfato é uma técnica especial chamada Fleming. Com esse método, o cavalo identifica se o cheiro é bom ou ruim. Na parte inferior do casco do cavalo, há uma área em forma de triângulo, chamada de ranilha, que funciona como amortecedor e também ajuda a bombear o sangue de volta pela perna. É assim que o casco fica, logo após ser limpo pelo ferreiro. Além disso, os cavalos possuem um grupo muscular forte ao redor do esôfago. Esses músculos são tão fortes que o estômago explodiria antes de permitir o reflexo do vômito. Os cavalos têm um olfato aguçado, o que lhes permite perceber o nervosismo do cavaleiro ou identificar uma pessoa embriagada. Eles também enlouquecem com o cheiro de sangue e, claro, possuem uma memória extraordinária. Um estudo realizado em 2010 trouxe resultados bastante inesperados sobre a inteligência do cavalo e, especialmente, sobre sua memória. Nossos amigos ungulados não só conseguem entender nossas palavras muito melhor do que esperávamos antes, como sua memória é pelo menos tão boa quanto a de um elefante. Se você tratar um cavalo com carinho, ele vai lembrar de você como amigo, até o fim da vida dele. O cavalo imediatamente retoma a amizade quando vê essa pessoa novamente, não importa quanto tempo tenham ficado sem se ver. E eles também se lembram muito bem dos lugares. A maioria dos cavalos fica nervosa ao voltar para o local onde estavam. No entanto,
a boa memória e a inteligência relativamente desenvolvida dos cavalos nem sempre são uma coisa boa. Se eles ficam entediados, podem acabar descobrindo por acaso como se soltar dos postes e como abrir trancas e depósitos de grãos. Assim que eles aprendem esses truques travessos, nunca mais esquecem e, mais ainda, podem ensinar isso a outros. Neste vídeo, a princípio, parece que o cavalo está brincando com o touro, mas depois fica claro que ele está tentando convencer o touro. Ele morde a coleira com os dentes, tentando tirá-la. A inteligência emocional dos cavalos é realmente impressionante. Para saber se os cavalos distinguem expressões faciais humanas, a Universidade de Sussex fez um experimento em 5 estábulos. Foram selecionados 28 indivíduos de diferentes sexos, raças e idades, variando de 4 a 23 anos. Cada cavalo foi exposto a fotos coloridas de 2 homens desconhecidos. Em uma, eles sorriam, na outra, mostravam raiva. Os cavalos nunca haviam participado de experimentos semelhantes antes, por isso, sua reação foi sincera e espontânea. Quando os cavalos viam uma expressão facial de raiva, seus corações batiam mais rápido, indicando um nível elevado de estresse. Um rosto amigável não provocava essa reação. Além disso, ao verem rostos zangados, muitos cavalos viravam o lado esquerdo para a foto. Esse comportamento é típico dos animais quando eles se deparam com estímulos negativos, como os cavalos. Houve muitas conquistas da humanidade, mas você sabia que os cavalos também desempenharam seu papel na invenção da tecnologia do cinema? Tudo começou na década de 1870, com um homem chamado Leland Stanford. Ele estava convencido de que, em algum momento durante a corrida, as 4 patas do cavalo se desprendiam do chão ao mesmo tempo. Sua afirmação foi recebida com ceticismo. Como os cavalos são criaturas enormes, certamente eles deveriam ter pelo menos algum contato com o chão durante toda a corrida. No entanto, havia momentos em que o cavalo se desprendia. Convicto de que estava certo, Stanford apostou que conseguiria fornecer uma prova irrefutável da veracidade dessa afirmação. Stanford contratou o fotógrafo Edward Muybridge para ajudá-lo em sua missão. Muybridge, porém, achava que as câmeras da época eram muito inadequadas para registrar um cavalo com todos os cascos no ar ao mesmo tempo. No entanto, isso não o impediu nem um pouco, e ele usou uma técnica de fotografia completamente nova para alcançar seu objetivo. Ele alinhou uma série de 24 câmeras lado a lado e cada câmera tirava uma foto, logo após a anterior. No final, ele capturou a famosa égua de corrida, chamada Sally Gardner, em 24 diferentes estágios do galope. Isso não só provou a teoria de Stanford, todas as 4 patas de Sally Gardner realmente ficavam fora do chão, criando a ilusão de que ela estava voando. Mas, essencialmente, isso levou à criação de um filme de animação de 24 quadros. Intrigado com sua nova técnica, ele também inventou o Zooproxyscope, uma máquina para visualizar imagens em movimento em um determinado tipo de filme. Agora vamos dar uma olhada nas raças de cavalos mais incríveis e bonitas. Vamos começar pela pelagem. Este é o cavalo Akhal-Teke Creme. Esses cavalos são justamente considerados uma das raças mais bonitas, graciosas e resistentes do mundo. A cor Isabel é resultado da combinação de 2 genes diferentes sobre qualquer pelagem básica. Cavalos brancos, cujo corpo é coberto por pequenas manchas escuras, são chamados de leopardo ou carvão sob a neve. Pinto é uma variação rara de pelagem que representa a combinação de qualquer cor básica com branco. Existem pinto preto, pinto castanho, pinto baio, pinto cinza e muitos outros. Os pinto preto e branco se destacam pela coloração incomum. As manchas no corpo são o cartão de visita do animal, e o pelo claro desses cavalos-ratos tem uma coloração acinzentada com um leve tom de cinza, em outras palavras, cinza com um reflexo preto. A cabeça, a parte inferior das pernas, assim como a crina e o rabo, tem uma coloração mais escura e ao longo da coluna pode-se ver uma faixa preta fina, como um cinto. Todos sabem que a força não é medida em cavalos à toa, pois o cavalo pode se opor ao resto do mundo. Com o ser humano, tudo é simples. Por exemplo, um cavalo consegue puxar uma corda contra 18 outros cavalos, mas existem cavalos especiais, que foram criados especialmente para trabalhos muito pesados. Esses enormes músculos, que pesam 1 tonelada,
são chamados cavalos de tração pesada. Por exemplo, o cavalo Orlov é uma das raças de cavalos mais antigas. Esses gigantes eram usados como cavalos de guerra, ainda na época das cruzadas. Ou então, o cavalo de tração inglês. Esse animal possui uma força e potência incríveis. Um macho pesando pouco mais de 300 quilos é capaz de mover uma carga de 2 a 3 toneladas e até mesmo arrastá-la por uma certa distância. Cavalos de tração ingleses eram usados para transportar barris de cerveja. Na verdade, os nomes das raças desses cavalos não são muito variados. Veja, este é o cavalo de tração russo, este é o cavalo de tração belga e estes são os cavalos de tração escoceses ou Clydesdale. Provavelmente, esses são os cavalos mais fortes do mundo. No século XIX, esses garanhões estabeleceram um recorde mundial que ninguém superou até hoje, pois conseguiram mover uma carga de 128 toneladas. Mas agora, vamos voltar aos cavalos comuns. Será que eles são realmente tão amigáveis e pacíficos? Ou conseguem se defender quando necessário? Claro, em brigas, os cavalos usam suas pernas poderosas, mas, se necessário, podem morder muito forte com seus dentes enormes. É claro que, diante de predadores, os cavalos raramente vencem, mas vamos analisar alguns casos. Este é um caso surpreendente de um cavalo atacando um crocodilo. O líder do grupo decidiu expulsar o réptil e partiu para o ataque, batendo forte com os cascos no chão. O crocodilo se preparou para atacar e tentou agarrar o cavalo com sua mandíbula, mas os cascos o fizeram desistir da caça e ele fugiu rapidamente. E esse caso aconteceu em um zoológico. A puma se aproximou da égua com seus potros e queria atacar, mas a mãe percebeu imediatamente a visitante indesejada e partiu para o ataque. A grande felina teve que recuar. Neste vídeo, a égua está protegendo seu potro. Se você acha que esse comportamento é agressivo demais para uma égua, está muito enganado. Os garanhões não se importam em se livrar do potro, porque tudo o que eles querem é acasalar. E enquanto a égua estiver cuidando do filhote, ela não vai deixar ninguém chegar perto. Também não é raro acontecerem confrontos entre cavalos e cachorros, que geralmente acabam mal. Nesses casos, os cavalos só podem usar os coices como defesa. Mas se o cavalo quiser te morder, isso não vai acabar bem. Acho que por hoje é só. Concordem comigo. É uma criatura muito bonita, inteligente, amante da liberdade e capaz de se defender. O que mais te surpreendeu? Escreva nos comentários e aproveite para dizer sobre quais animais incríveis você gostaria de ver.